No Brasil, a educação de pessoas surdas é feita através do ensino bilíngue. Isso significa que são usadas duas línguas, o português e a Libras. Apesar disso, esse ensino ainda tem desafios e não consegue alcançar todos os surdos, dificultando essa população de chegar ao ensino superior. Meu nome é Nicole Mendes e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje recebemos uma pergunta da ouvinte Nicole Guigol. Diga aí, Nicole, qual a sua dúvida? Boa tarde, eu sou Nicole Guigol, sou intercambista da UERJ e sou da Argentina. Eu gostaria de saber como é que as universidades do Rio de Janeiro estão preparadas para receber pessoas com deficiência auditiva, tanto os docentes como também os estudantes. Para responder a sua dúvida, Nicole, nós conversamos com a pesquisadora e professora de Linguística do Departamento de Estudos da Linguagem e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, Ângela Correia Ferreira Balbach. A professora Ângela realiza pesquisas na área de linguística com foco na educação em Libras e no ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos. Então, professora, a UERJ está preparada para receber estudantes e docentes com deficiência auditiva? A UERJ está desde 2022, já se preparando com intérpretes, no quadro de funcionários de servidores públicos. Atualmente, aqui na UERJ Maracanã, esses servidores estão alocados no Instituto de Letras. Atualmente, nós temos 4 intérpretes que atendem alunos surdos e professores surdos. Em relação a alunos surdos, eu posso falar do meu instituto, do Instituto de Letras, embora eu saiba que haja também alunos surdos de outras unidades. Na minha unidade, nós recebemos alunos surdos em geral nos programas de pós-graduação, tanto no PPG Letras como no PPG LILP. No PPG LILP nós temos uma discente surda. De acordo com o Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda, realizada em 2019, apenas 7% dos brasileiros surdos têm ensino superior completo. E aí eu queria saber se esse problema acontece pela falta de incentivo aos estudantes surdos ou porque os ambientes não oferecem acessibilidade para essa população. As duas coisas. Sem dúvida, Nicole. Há um déficit no processo de ensino desses alunos, com certeza. Então, de alguma maneira, na minha orientação, eu tenho que encontrar estratégias pedagógicas, estratégias linguísticas que deem conta desse déficit que é enorme. Como você destacou, se 7% consegue chegar no nível superior, no caso especificamente da graduação, imagine quantos surdos conseguem chegar à pós-graduação e quantos são aqueles que conseguem concluir a pós-graduação. Nós temos um número muito reduzido. Eu preciso ter um intérprete comigo em sala de aula, mas eu preciso fazer a formação continuada desse intérprete, porque cada curso novo que eu dou na pós-graduação, eu preciso de uma série de sinais específicos da área e são termos muito específicos. Eu sou professora de linguística, então são termos muito específicos, até porque cada disciplina da pós-graduação, se é uma disciplina só para o mestrado ou se é uma disciplina só para o doutorado, também tem níveis de aprofundamento distintos. Então, eu preciso primeiro trabalhar com esses intérpretes para que eles tenham acesso a essa produção de conhecimento que é muito específica, uma gama lexical muito grande desses sinais, porque não são sinais cotidianos, Eu estou trabalhando com conceitos teóricos. O curso de Libras da UERJ começou em 1980 com a professora Eulália Fernandes e, desde então, a universidade vem desenvolvendo pesquisas de linguística de línguas de sinais. De lá para cá, a UERJ melhorou na recepção de estudantes surdos? Eu acho que a UERJ tem dado grandes passos, sabe? Eu tenho observado isso. A gente ainda tem que dar muitos passos, mas a gente tem dado bons passos, sim. A universidade tem sido reconhecida pela comunidade surda fluminense, eu acho isso muito importante.
né? Os surdos vêm procurando cada vez mais a nossa instituição. No passado era comum, passado que eu digo até uma década, tá? Atrás, surdos fazerem tanto mestrado quanto doutorado na Federal de Santa Catarina. Hoje, muitos optam por fazer na UERJ, porque estão aqui no Rio de Janeiro, não mais ir até a Santa Catarina, que é, de fato, um núcleo de pesquisa, extensão e ensino em relação à língua de sinais do Brasil. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas a UERJ começa a ganhar, eu acho que uma outra visibilidade em relação à comunidade surda. Eu acho que a gente precisa divulgar mais o que nós fazemos aqui, dar mais visibilidade ao nosso trabalho. Porque quando os surdos entendem que aqui é uma instituição que atende ao aluno surdo, que tem intérprete, que tem uma outra visão em relação à língua de sinais, que tem uma outra proposta de formação, o surdo se percebe, ele entende, né, como sendo um aluno acolhido pela universidade. Então, acho que agora a gente está no momento de divulgar isso mesmo. Claro, né, que se a gente fala com os ouvintes de boca em boca, né, com os surdos vai ser de mão em mão, essas informações vão passando. Mas eu acho que a UERJ precisa ampliar esse trabalho, né? Sem dúvida, professora. Aumentar a acessibilidade é fundamental. A universidade pode ser um ambiente desafiador para estudantes surdos. Um exemplo disso é o fato de que o aluno ouvinte pode construir o próprio material de apoio. O aluno ouvinte pode abaixar a cabeça e fazer anotações no caderno. Se o aluno surdo for abaixar a cabeça e fazer anotações no caderno, ele perde a interpretação. Então, o estudante surdo acaba não tendo registros da aula. Professora Ângela, como auxiliar os alunos surdos para que tenham mais autonomia para estudar? Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, num atendimento especializado que é previsto na legislação federal, né? As universidades federais já têm, por exemplo, a monitoria não acadêmica, né? Como algumas federais já o fazem, da monitoria que seria algo como um acompanhamento para esses alunos surdos, né? Monitores que já soubessem Libras e que pudessem dar um apoio diferenciado para esses alunos, acompanhando desde sala de aula como também fora da sala de aula. Então, por exemplo, esse trabalho de fazer anotação poderia ser um monitor que acompanharia um aluno surdo, né? Esse monitor, ele ficaria fazendo as anotações e o aluno surdo ficaria ali prestando atenção no intérprete ou já no professor bilíngue, caso exista na universidade. A possibilidade de produção de vídeos em Libras, né? Eu tenho tentado fazer isso aqui na UERJ, né? Na pós-graduação. É o quê? É o inventário da disciplina em Libras, o programa da disciplina em Libras, o resumo dos textos. Os textos eu ainda não consegui, né, fazer toda a interpretação em Libras, mas pelo menos o resumo dos textos, né, fazer isso em Libras. Então, são pequenas atividades que vão ajudando o trabalho desse aluno surdo. Algo que eu faço ultimamente com meus alunos surdos na pós-graduação é o trabalho de se gravar. Em geral, os alunos têm na pós-graduação já seus celulares, e aí eu peço que eles gravem um texto sobre aquilo que foi debatido, porque isso é um registro. Então, ele vai ter o registro da aula 1, da aula 2, da aula 3, ou do encontro 1, do encontro 2, do encontro 3. É uma forma de registro e na língua dele. É extremamente importante. Então, inicialmente, pensar reescritura de projeto de pesquisa, por exemplo. Vamos fazer isso. Vamos pensar primeiro em Libras. Vamos elaborar um objetivo. Vamos elaborar primeiro o objetivo em Libras. Se grava. Depois, transcreve isso para o português. E a gente depois trabalha a produção escrita a partir da transcrição que ele fez. Colocar tudo isso em prática seria ótimo. São iniciativas que podem fazer toda a diferença no processo de aprendizado destes alunos. Mas, professora, existem casos de disciplinas, em especial as de ciências exatas e da natureza, em que há a falta de sinais que possam nomear o assunto tratado. Como o professor pode contornar essa questão em uma sala de aula bilíngue? Ele pode criar novos sinais para isso? A gente precisa, primeiro, pesquisar os sinais, né? É a primeira etapa que nós temos que realizar.
Como? Buscando os glossários, os dicionários ou manuários, ou sinalários, né? Cada teórico vai utilizar uma terminologia diferente. Então, a gente primeiro tem que buscar banco de teses, nas várias possibilidades de levantamento, né, desses dados, o que já existe pronto no Brasil. A gente não precisa toda vez reinventar a roda, né? Então, o primeiro ponto é observar o que já tem feito, né? O que já existe, qual é a produção efetiva da área. Claro que em linguística nós já temos, né, um dicionário de livros de linguística, inclusive o da Federal de Santa Catarina. Mas ele não dá conta, obviamente, de todas as vertentes teóricas que são desenvolvidas nas diferentes universidades brasileiras. E até porque o conhecimento produzido pela linguística não termina. Nós estamos aqui sempre pesquisando, produzindo. Então, isso mostra que nós temos que continuar junto com a comunidade surda produzindo sinais, porque não cabe ao professor bilíngue ou ao intérprete criarem sinais. Pode, naquele momento de interação com o aluno surdo, a gente pode até propiciar ali algo, naquele momento, só para ter um entendimento. Mas a criação dos sinais, ele tem que estar junto com a comunidade surda, porque é a comunidade surda que vai validar o sinal. Tudo isso eu tenho que fazer junto com os meus alunos surdos. Ah, entendi. Pesquisas mostram que no Brasil existem diversas línguas de sinais, além da Libras. Línguas de sinais criadas por indígenas, de áreas rurais e de outras comunidades isoladas. Em outros países, isso também existe. Além das línguas de sinais oficiais, existem também suas variações. Na Espanha, por exemplo, além da espanhola, ainda existe a língua de sinais catalã. Professora Ângela, como os surdos de outros países fazem para se comunicar com os outros? Existe alguma língua de sinais internacional? Então, assim como nós temos o Esperanto, que é uma língua, né, que se estrutura a partir de dados linguísticos de outras línguas, portanto, uma língua artificial, nós temos também nas línguas de sinais aquilo que foi chamado de gestuno e hoje é considerado a língua internacional de sinais. Então, muitos desses surdos acabam dialogando por meio dessa língua internacional. Ou mesmo na língua de sinais americana, a ASL, que também é uma possibilidade. Muitos surdos acabam utilizando a ASL como língua franca, assim como o inglês passou a ser língua franca, muitos surdos no mundo utilizam a ASL como língua franca. Uma outra possibilidade é a língua internacional de sinais, que tem sinais muito específicos, né? Só para tentar aí organizar essa comunicação entre surdos que têm línguas de sinais diferentes. Pois é, Nicole. Dentro e fora das universidades, os surdos ainda enfrentam desafios para terem acesso à educação. Mas é preciso se atentar ao que a comunidade surda tem a dizer sobre suas necessidades e trabalhar em conjunto para atendê-las. Agradecemos pela tua pergunta e pela participação da professora Ângela Correia Ferreira Balbach, do Departamento de Estudos da Linguagem e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, que aceitou o nosso convite. Obrigada, professora. Eu gostaria de agradecer, então, a toda a audiência da Rádio UERJ, que vocês possam ser multiplicadores disso que nós viemos conversar e que possam curtir bastante todos os episódios desse podcast. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ e ouça o Ciência em Prática. Ciência em Prática. Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.